linda, né? As crianças no altar do Senhor, né? Isso é a palavra de Deus nos ensinando a ensinar nossos pequenos que o mais ele fará, né? E é lindo, né? Um caminho promissor, com certeza Deus agindo cada dia mais ela para estar nos abençoando, que os pequenos, né? Venha a grande bênção para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas vamos já abrir nossa Bíblia lá em 2 Crônica. Capítulo 20. Vamos ler a passagem do rei aqui para que possamos ver o que o Senhor tem para nos dar aqui nessa noite, que com certeza é coisa boa, né? O que vem do Senhor é maravilhoso, é bondoso. 2 Crônica, capítulo 20. Quase no meio da Bíblia, um pouquinho mais. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra de hoje diz assim, ó. No título da minha Bíblia está assim, ó. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em razão. Tamar, que é em Gete. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades, Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu os ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que teus filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da possessão e nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos diante de ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres, teus filhos. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matânias, levita, e dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobe contra a ladeira e diz: encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e veja o salvamento que o Senhor vos dará. O ajudai Jerusalém.
não temais, nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? É meio extenso nessa palavra, esse capítulo, mas ficou bem claro o que aconteceu aqui, né? Aqui aconteceu o quê? Que esse rei Josafá, ele já tinha tido uma perseguição antes, mas já se encontrava num momento, vamos dizer, até tranquilo, quando o que aconteceu? Trouxeram a ele o quê? Uma má notícia, ou seja, vieram avisar ele que vinha uma grande multidão contra ele. Outras palavras, um grande exército contra o exército dele, ou seja, algo que ele não teria chance, né? Algo que, tanto é que ele não teria chance, que a palavra de Deus aqui, que no versículo 3 diz aqui, ó, que Josafá teve o quê? Medo e se pôs a buscar ao Senhor, né? Então ele teve medo, por quê? Porque ele sabia que as condições dele ali de vitória era praticamente zero, né? Humanamente falando, ele não tinha chance alguma contra aquela grande multidão que vinha contra ele. Mas só que ele tomou o quê? Uma decisão certa, uma decisão que todos nós devemos tomar, né? Que foi o quê? Buscar a Deus, né? Ele foi buscar a Deus. E ali aqui a palavra de Deus fala que ele reuniu toda a multidão, né? Já foi falando, foi convocando, mas não no sentido de o quê? Guerrear, né? Tendo um confronto ali humanamente falando contra eles, mas primeiramente buscando juntos o quê? A provisão que vinha do Senhor. Porque ele sabia como que não havia chance dele vencer. Ele podia ali, né, sentir, não, nós vamos ter que desesperar. Poderia ter dado a cabo tudo, ter o fim ali deles, né? Mas ele tomou a melhor decisão, que foi buscar aqui a presença de Deus. Aqui eu aprendo que tudo que vem contra nós, né, numa situação adversa, humanamente falando, principalmente, que nós devemos buscar diante do Senhor. Não que nas pequenas coisas nós não temos que buscar também, claro que temos que buscar, mas o Senhor muitas vezes tem nos capacitado, né, para resolver muitos problemas que não é que nós não precisamos dele, mas o que ele já deu para nós, né, que faz com que nós necessitamos dele naquele momento. Mas lógico que ele que nos capacitou, ele que deu as inteligências, ele que nos deu força, nos deu coragem, né? Porque quando ele chega, como está naquele, né, no cartaz ali, né? Quando ele chegou e disse para Josué, né? Quando Josué, Deus tinha tirado já Moisés, Josué se encontrou num momento também complicado, porque até então ele tinha Moisés com ele, e havia ali, ele olhou para trás, aquela grande multidão que a partir daquele momento ele que ia ter que liderar. E eu creio que ele teve muito medo também de como que seria. Mas o que Deus falou para ele? Seja forte e corajoso, né? É algo que ele tinha nele, é o que o Senhor dá para nós, né? Para nós se tornar corajoso e forte, é qualquer coisa que ele já deu para nós já. Então, nesse sentido, não é que nós não vamos consultar a ele, mas aquilo que ele já nos deu faz com que nós conseguimos vencer muitas batalhas, muitas lutas. Mas numa ocasião dessa, o qual ele olhou, ele já viu que a situação não tinha a mínima, ele fez a parte certa, que foi o quê? Buscar a Deus, né? E aqui fala que ele convocou multidões ali a pregoar aquele jejum, ou seja, eles se prepararam, mas espiritualmente, porque ele sabia que humanamente ele não vencia, mas espiritualmente a chance dele vencer era grande, a ponto de, né, aqui no versículo 15, no versículo 12, ele chegou e disse assim, ó, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que maravilha, né?
mesmo com todo aquele medo, mesmo sabendo que não havia força, não havia condições alguma dele vencer, mas ele falou assim: mas nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, foi aquela atitude dele, ou seja, aquela posição que ele se encontrava espiritualmente, né, olhando para Deus, fez com que ele buscasse ao Senhor, né? Aí no versículo 15, né, na parte B, ele fala assim, aí Deus fala assim para ele, ó: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha só que maravilha. Quando você coloca uma situação diante de Deus, né, você tem uma comunhão com o Senhor, seja vai ter isso com você, o Espírito Santo de Deus vai trazer isso para você não temar, ou seja, para você não, por mais que a preocupação venha, o medo, muitas vezes vem, né, e não sei para você que é normal, mas para nós que somos humanos, nós somos pequenos demais, venha a ser normal. Mas se nós não venhamos fazer com que aquele medo, aquela preocupação, venha fazer nós o quê? Para nos paralisar e deixar nós de lutar, de buscar a bênção, o milagre, como aconteceu na vida dele. Ele poderia muito bem ali, né, se parar, se prostrar, né, mas o que vai ser de mim agora, isso ou aquilo, mas não. Ele se levantou, convocou aquela grande multidão, e falou: não, vamos buscar no Senhor, vamos buscar naquele que tem plena condição de nos dar vitória. E o Senhor diz para ele: não temas, por quê? Porque a peleja não é sua, mas essa guerra é minha. Então, quando nós colocamos mal diante do o Senhor responde dessa forma para nós. Quanto mais espiritualmente você se coloca, ou seja, para você entender melhor, né? Quanto mais você busca a presença do Senhor, mais você se santifica, né? Mais você caminha com o Senhor, tem essa comunhão com Deus, mais você passa a entender que Deus está trabalhando na sua vida. Porque muitas vezes, né, ou sempre Deus trabalha, melhor dizendo, mas muitas vezes que nós estamos meio frios, vamos dizer assim, nós não temos visto o trabalhar de Deus. Mas quando a gente busca o Senhor, a gente santifica, né, a nossa vida ao Senhor, nós começamos a perceber, né, nós temos aquela facilidade de ver o que está acontecendo ao nosso redor, e vendo a busca, né, a presença de Deus na nossa vida, e vencendo em nome de Jesus. Aqui nada mais veio a minha lembrança agora nesse momento, né, o qual eu estou me lembrando agora de 2 semanas para cá, né? Teve aquele bombardeio, né, no grupo, até começou com o irmão, né? Colocou o irmão Alexandre, né? Colocou a irmã no grupo, né? Que estava precisando de oração, não foi? Depois já veio a parente da Rosa, aí veio o filhinho, né? Seu sobrinho, aí veio o filho da irmã Chile, que teve com nós, ou seja, eu me lembro umas 4 pessoas mais, né? Colocaram o quê? Diante de Deus. Nada mais que aconteceu foi isso, né? Buscaram ali na congregação, ou seja, através de um grupo, naquela época não tinha um grupo, né? Então foi de forma diferente, mas o que foi feito nesse momento foi mais ou menos dessa forma. Vamos buscar, né? Não em nós, né? Mas naquele Deus junto ali, porque ele podia ter clamado sozinho ali, ele era tão líder, não, vamos juntar, né? Porque Deus se agrada quando há aquela união, aquela comunhão, e foi o que aconteceu. E que nos enrolar, né? E que não aconteceu da forma com que todos nós almejamos, que pode ter certeza que a vitória é certa, em nome de Jesus. Porque o Senhor já disse aqui: não temas, porque a peleja dele, a guerra dele, ele está lutando por nós. Nós clamamos, nós, né, colocamos a nossa situação diante do Senhor, nós rogamos a Ele, por quê? Porque não somos capazes, né? Até mesmo se tratando de medicina, o médico, por mais qualificado que ele seja, ele é limitado. Ele vai chegar um momento que ele vai falar assim: não tem mais jeito, o que eu pude fazer eu fiz, agora é aguardar. Agora Deus é diferente. Deus é aquele que tem todo o poder. Deus é aquele que, né, a cada dia, né, mais comunhão que nós temos com Ele nos surpreende. Por quê? Porque nós somos pequenos demais, nós não temos poder, nós não somos capacitados de entender ainda o tamanho dele. Por mais que eu pergunte para vocês, não, Deus é poderoso, Ele é infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos que Ele é capaz de fazer.
Ele é capaz de fazer tudo. Tudo. E aqui não foi diferente. Josafá tomou a melhor posição, né? Que foi o quê? Buscar ao Senhor. Olha como é maravilhoso, né? Eu lembro que num culto anterior, ao qual eu estive aqui pregando, nós falamos muito sobre a escolha do bem e do mal, né? Ou seja, focamos muito na oração. E a oração, ela entra bem aqui, ó. Não somente quando o mal se levanta, né? Nós temos que aprender a constantemente estar orando diante do Senhor. Quando nós dizemos oração, não é tão somente o clamar, o rogar, né? A misericórdia, né? Mas também agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor. Você está louvando ao Senhor, você está bendizendo o nome dele através de uma oração. Ou seja, é constantemente ali nós com o Senhor, né? E as coisas acontecem naturalmente dessa forma quando nós buscamos a presença do Senhor, né? Aí lá no versículo 17, aí ele diz assim, ó: não temais nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí lá no versículo 22, nós não lemos, mas ele diz assim, ó: tende eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros, olha só, a destruir-se. Versículo 27 diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com o quê? Alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Esse é o final daqueles que buscam ao Senhor. Não tem como você perder você buscando ao Senhor. Seja a luta que você passar, né? Seja o desespero, a forma com que você encontra, você pode ter certeza que você buscar ao Senhor, você vai ter um final feliz, um final de bênção, em nome de Jesus. Essa é a verdade. E quanto mais você buscar, como eu disse, né, santificar o Senhor, você vai entender a situação, o porquê que está acontecendo. Muitas vezes nós perguntamos por que está acontecendo algo, né? Que eu sou uma pessoa que eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, por que está acontecendo? Nada mais é, meu irmão, minha irmã, de que Deus trabalhando na nossa vida. Nada mais é que Ele ensinando nós. Ah, mas Deus, Ele não devia ser assim, devia ser mais bondoso, né? Ele devia ser mais... Mas não é. É porque é nós que somos falhos. É nós que somos difíceis, se vamos dizer assim, de lidar. E é a forma com que Deus trabalha para nos moldar. Porque nós temos que entender sempre, como eu disse, né? Existe um Deus Todo-Poderoso que Ele zela por nós, que Ele olha por nós, né? Que Ele quer o melhor de nós, que constantemente Ele está nos abençoando. Mas nós temos que levar em consideração também que existe um, né, que é Satã, que ele quer nos destruir. Ele quer o pior para nós, ele quer completamente o inverso. Ele quer nos derrubar, ele quer nos derrotar. E isso nós temos que ter em mente, porque constantemente, muitas vezes, estamos travando luta. Porque enquanto Deus trabalha, mas Deus podia, né, constantemente nos livrar e tem nos livrado. Tamanha é verdade que lá em Lamentações 3, que diz a palavra, né, que pela misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. Olha só, é pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Então, que nós estamos aqui hoje é por causa da misericórdia de Deus. É porque Deus tem olhado por nós. É porque Deus tem socorrido nós a todo instante, a todo momento. Se a misericórdia de Deus é que nos tem segurado, é porque Deus está conosco todo o tempo, todo instante, todo momento. E lá em 1 Pedro 8, a palavra de Deus diz assim, que
Deixa eu abrir lá para ler, irmão. 1 Pedro 8, 5, 8. 1 Pedro 5, 8. A palavra de Deus diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. Olha só, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para o quê? Para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Ó. Resistir firme na fé. O que está dizendo aqui? Você já parou para pensar? Ó, seja sóbrio e vigilante. O Senhor está pedindo para nós ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, está constantemente, né, ali lustro em todo sentido da nossa vida. Muitas vezes já me perguntaram: eu tenho até vontade de ir na igreja, ser, né, mas eu gosto da minha cervejinha, isso, aquilo. E a primeira coisa que vocês tiram de nós é a bebida. Aí eu sempre tenho dito que assim, a questão não é que nós tiramos, a questão não é que Deus condena, a questão é que Deus nos convida a nós sermos sóbrios. É a palavra de Deus está dizendo: seja sóbrios e vigilantes. E se há de convir comigo, né, eu tenho falado às vezes com as pessoas que isso já é constatado, que um copo que você toma de cerveja já muda o seu, por mais forte que você seja. Não, eu sou forte, posso tomar um barril que eu estou tranquilo. Mas a realidade não é essa. A realidade é que você tomar, você já não está no seu sentido normal. Então, por que Deus fala aqui, ó, seja sóbrios e vigilantes? Por quê? Porque se você for sóbrio e vigilante, você tem uma possibilidade grande, enorme, de fazer aquilo que é certo, tomar aquela decisão certa, aquela decisão correta. E como Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus conhece como ninguém o nosso adversário, nosso inimigo. Sabe que Ele vai agir nessa situação, nesse momento. Porque é outra coisa que nós temos que sempre se atentar. Que aqui, como a palavra de Deus está dizendo, ó, o que o diabo está fazendo? Ó? O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não está ali só andando, não. Pelo contrário, ele está muito mais que isso. Ele está observando cada um de nós. A cada passo que você dá, Ele está te observando. A cada palavra